Oi pessoal, tudo bem? Então, voltamos. Agora é a segunda parte do vídeo, onde eu tô falando a respeito da alergia alimentar, como eu enfrentei 2 vezes a alergia alimentar com meus 2 filhos, o meu primeiro filho e o meu terceiro filho. A minha filha, Rafaela, a do meio, ela não teve absolutamente nada, até hoje não tem nada de alergia, é muito tranquila. Já o Guilherme, vocês viram no primeiro vídeo todo o meu relato de como eu descobri a alergia que ele teve, alergia à proteína do leite de vaca. E o João, com 18 meses, hoje ele tem 18 meses, também é alérgico à proteína do leite de vaca e ele é alérgico ao ovo. Então, vamos falar, como eu estou focada mais na APLV, na alergia à proteína do leite, eu vou contar mais ou menos a história de como eu descobri. Desculpem que eu sou alérgica, então eu tô super atacada de rinite, meu nariz tem coçado tanto durante o vídeo, eu não vou conseguir me aguentar e vou coçar o nariz, isso é normal. Então vamos lá. O João, ele nasceu prematuro de 35 semanas e ficou 1 semana na UTI da maternidade onde ele nasceu. Depois que ele, lá na UTI, eu amamentava ele durante todo o dia e à noite quando eu vinha para casa, porque eu não tinha condição de dormir lá, à noite quando eu vinha para casa, ele era amamentado pela sonda, ele mamava pela sonda e era leite artificial. Eles não dão, pelo menos na UTI que o João estava, eu não vi nenhuma criança recebendo leite hipoalergênico, porque existe um leite hipoalergênico no mercado, que eles chamam hipoalergênico, né? HA. Ele é um leite que diminui as chances da criança apresentar reação à proteína. Mas lá no hospital não. No hospital eles davam um leite, a fórmula normal, comum. E ele veio para casa, continuou mamando no peito, só que ele tomava um complemento, uma mamadeira de complemento à noite. E com 15 dias eu comecei a observar que o João tinha gases além do normal. Todo recém-nascido tem gases, pelo menos a maioria. O João tinha gases além do normal. Eram tão altos que eu deitava no quarto em silêncio absoluto com ele. Eu ouvia os gases dentro da barriguinha dele. Eu deitada do lado dele ouvia. O João vomitava em jato. Ele terminava de mamar. Quando eu botava em pé para arrotar, ele soltava metade da mamadeira depois do arroto. Ele começou a desenvolver uma irritação muito grande. Ele era um bebê muito tranquilo. De repente ele ficou resmungão, irritado. E aquilo começou a despertar a minha diarreia. Ele teve diarreia. E depois ele teve umas bolinhas na pele que começaram pela testa, assim, tipo uma lixa, e foi descendo, pegou o corpo todo, foi até o pezinho. E como eu já tinha experiência do que eu passei com o Guilherme, de pronto eu já percebi que era alguma coisa relacionada ao leite, tá? Só que a pediatra que eu tava levando o João nessa época, ela achava que era muito normal, que isso era coisa de neném, que neném tem cólica mesmo, neném tem gases, neném até se adaptar, regurgita e tudo. Só que quem conhece a criança que tem a PLV, quem já teve contato, sabe que o regurgitar de uma criança que mama demais e fica com o estômago cheio e ele acaba regurgitando aquele excesso, é uma coisa. O regurgitar de uma criança com a PLV é totalmente diferente. A cólica que uma criança normalmente tem é uma coisa. A cólica que uma criança está fazendo por conta da reação à proteína é uma cólica totalmente diferente. São coisas distintas. E eu acabei trocando de pediatra quando o João tinha 4 meses. E a pediatra que eu fui, quando eu cheguei na primeira consulta, contei todo o histórico, relatei para ela que meu primeiro filho tinha apresentado essa reação, e porque a questão se o bebê atual, né, que está sendo pesquisado, se ele já tem irmãos que tiveram a PLV, a chance dele desenvolver é muito grande. O fato dele ser prematuro também é um fator que determina muito isso. Desculpem. Então, tudo isso, a médica que eu levei, essa segunda médica, considerou esse histórico, considerou todo o histórico do João e de imediato ela trocou o leite. Nós trocamos o leite para o Pregomin Pept,
que é um leite hidrolisado, né? Onde hidrolisado é como, eu vou falar de uma forma assim bem popular, como se eles pegassem a proteína do leite, digerissem ela e já colocasse digerida dentro da fórmula. Ou seja, o João já bebe essa proteína digerida para o intestino dele não precisar entrar em contato com ela. Porque no caso do João, a alergia dele se dá por imaturidade do intestino. O intestino ainda não está preparado para digerir aquelas proteínas, então ele reage, né? Causa aquela irritação gastrointestinal e esse monte de sintomas aí que eu falei para vocês que ele estava sentindo. Então ela trocou de imediato. Porém, esse leite que ela passou, o Aptamil Pept, ele ainda tem a lactose. E o João fez reação também. Ele era, além de alérgico, ele era intolerante à lactose. Então, ele teve uma melhora, assim, de 60% do quadro dele todo. E, nossa, eu tô muito atacada da alergia. Muita. Desculpem. Ele teve uma melhora de 60% a 70% do quadro todo, só que ele continuava com os gases e os vômitos em jato. E aí a gente ficou testando esse leite aí por uns 2 meses. Isso me incomodava demais, a questão do vômito em jato, principalmente. E a médica optou pra gente passar para um outro leite chamado Pregomin Pept, que é um leite que também tem as proteínas digeridas, né? Ele bebe as proteínas digeridas e não tem lactose. Então, ele, depois que começou o Pregomin Pept, ele toma até hoje. Com 18 meses ele toma até hoje. Ele não tem mais sintoma nenhum de alergia, absolutamente nenhum. Ficou bem, se adaptou perfeitamente. Então é isso. A dieta do João é uma dieta restritiva, foi restritiva até 1 ano de idade. Até 1 ano de idade ele não teve contato com nenhum derivado do leite, nenhum produto que tivesse traços de leite, soro de leite, nada, absoluta lactose, nada. Com 1 ano, a nutricionista que acompanha o João é acompanhado por 4 profissionais: o pediatra dele, a gastropediatra, a alergista, porque a alergista, ela trata da alergia dele ao ovo, tá? Ela não trata da alergia dele, ela só acompanha a alergia ao leite, mas ela trata mais da alergia ao ovo. Depois, num outro vídeo, eu vou explicar a vocês por quê. E ele também é acompanhado por uma nutricionista pediátrica em conjunto com a gastro. E a nutricionista achou interessante a gente começar a fazer uns testes do leite processado, do leite cozido. E aí ele começou a utilizar, comer biscoitinho maisena, biscoitinho creme cracker de alguma marca que levasse traços de leite. Eu fiz um pudim, ela pediu para eu testar um pouquinho, dando a ele. Um sorvetinho de creme. Essas coisinhas assim que a gente podia ir testando com cuidado, com a orientação deles, é óbvio, com bastante cuidado e observando. A gente fazia, por exemplo, comer o biscoito maisena hoje, um biscoito, observo por 1, 2 dias, não teve nada, eu dou de novo. E assim eu ficava 1 mês inteiro só com biscoito, né? Não podia introduzir mais nada diferente pra gente saber se ia ter reação. O teste com criança alérgica precisa ser feito dessa maneira. Todo o alimento novo que você está apresentando para ele, você tem que ficar observando. Não posso colocar 2 alimentos no mesmo momento, porque eu não vou saber a qual dos 2 ele reagiu, né? Então, com o João foi assim. Hoje em dia, ele já está numa fase que a gente está chamando de transição. Ele já come tudo derivado do leite. O estrogonofe ele já come tudo que leva leite no processo. Ele só não toma o leite in natura. Ele não toma o leite in natura e ele continua utilizando a fórmula especial. Nós temos uma programação para agora, em agosto, trocar o leite dele. Então ele vai passar desse Pregomin Pept para o NAN sem lactose, ou Aptamil sem lactose, que vai ser um leite, uma fórmula especial, uma fórmula para crianças, né? Para bebês.
com a proteína do leite normal, porém sem a lactose. E aí ele vai ficar testando isso por um mês. Se deu tudo certo, a gente tem fé em Deus que vai dar tudo certo. Dando tudo certo, ele vai passar para a fórmula, por exemplo, um NAN comum, ou um Aptamil comum, ou um Enfamil comum. Vai passar para a fórmula e aí ele vai testar por mais um mês. Não teve reação, o João é considerado com alta, curado da APLV. Nós estamos caminhando nesse caminho, nós estamos indo por esse caminho. Então, assim, tratamento, como eu falei lá no caso, lá no primeiro vídeo, o tratamento da APLV é esse: afastar a criança, afastar do paciente o motivo da reação, que seria o quê? A proteína, né? Eu expliquei também, eu não sei se eu já expliquei no primeiro vídeo, mas eu acho que é importante a gente falar novamente. Alergia à proteína e intolerância à lactose são coisas completamente diferentes.